Resumo da Primeira Guerra Mundial, eventos cruciais e impactos históricos. A Primeira Guerra Mundial, conflito global que perdurou de 1914 a 1918, teve suas raízes em complexas redes de alianças e rivalidades internacionais. O crescimento do nacionalismo e do imperialismo, juntamente com as disputas territoriais, prepararam o terreno para um conflito de proporções sem precedentes. A formação das alianças foi crucial para a escalada do conflito. A Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Grã-Bretanha, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, dividiram as principais potências europeias em dois blocos opostos, estabelecendo um ambiente propício para o confronto. O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria, em Sarajevo, em 1914. Esse evento não apenas agravou as tensões entre as nações envolvidas, mas também mobilizou as alianças pré-existentes, acelerando o caminho rumo à guerra. Após o assassinato, a Áustria-Hungria, buscando reafirmar sua autoridade na região dos Balcãs, declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. A Sérvia, apoiada pela Rússia, encontrava-se no centro das tensões balcânicas, região de intensa instabilidade política e nacionalista. A declaração de guerra desencadeou uma reação em cadeia entre as potências europeias, conforme previsto pelas alianças. A Rússia mobilizou suas forças em apoio à Sérvia, levando a Alemanha a declarar guerra à Rússia. França e Grã-Bretanha, então, entraram no conflito em defesa de seus aliados, consolidando o início da Primeira Guerra Mundial. A guerra de movimento inicial na Primeira Guerra Mundial culminou na Primeira Batalha do Marne, um ponto crucial que impediu o avanço alemão em Paris. Esta batalha marcou o início de um desgastante impasse que se estenderia pelos anos seguintes, caracterizado pelas extensivas linhas de trincheiras. Na Guerra de Trincheiras, soldados de ambos os lados enfrentaram condições desumanas, lutando em um labirinto de lama e sangue sob constantes ameaças de bombardeios e ataques químicos. A vida no fronte tornou-se uma luta diária contra o ambiente, a fome e a doença. As batalhas da Somme, Verdun e Passchendaele representaram alguns dos confrontos mais sangrentos e destrutivos do conflito. Cada uma dessas batalhas enfatizou a brutalidade e a futilidade da guerra de trincheiras, com milhões de vidas perdidas por ganhos territoriais mínimos. A guerra viu também o surgimento de novas tecnologias e armas. Tanques foram introduzidos como uma solução para o impasse das trincheiras, enquanto gases venenosos e o desenvolvimento da guerra aérea transformaram o campo de batalha, trazendo novos horrores e desafios táticos. Os impérios coloniais desempenharam um papel significativo, fornecendo tropas e recursos vitais. Soldados de colônias na África, Ásia e Oceania foram recrutados em grandes números, muitas vezes sem plena consciência dos riscos ou da natureza do conflito em que estavam sendo inseridos. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, em 1917, foi um ponto de virada decisivo. A chegada de novas tropas e recursos revitalizou as exaustas forças aliadas e começou a inclinar a balança contra as potências centrais, redefinindo o ritmo e a natureza do conflito globalmente. A Revolução Russa de 1917, que culminou com a saída da Rússia da guerra, lançou o país em um turbilhão de mudanças políticas. Esse evento não só alterou o equilíbrio de poder na Europa Oriental, como também retirou um dos principais atores do cenário da guerra, afetando estratégias e alianças. O impacto da guerra nos civis foi devastador, marcado por fome, doenças e deslocamentos em massa. As economias destroçadas e a infraestrutura danificada exacerbaram a crise humanitária, fazendo da sobrevivência diária uma luta para milhões em toda a Europa e além. A gripe espanhola, que se espalhou rapidamente em 1918, encontrou terreno fértil nos campos de batalha e nas cidades superlotadas, agravando a já precária situação sanitária. Esta pandemia viria a causar mais mortes do que a própria guerra, afetando tanto combatentes quanto civis e deixando um legado sombrio. Durante a guerra, as atividades de espionagem e propaganda ganharam uma escala sem precedentes. Ambos os lados utilizaram amplamente a mídia para controlar informações e influenciar a opinião pública.
enquanto redes de espiões infiltravam-se atrás das linhas inimigas para coletar dados cruciais, demonstrando a importância da informação no conflito moderno. Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres desempenharam papéis cruciais, não apenas como enfermeiras, mas também nas fábricas, substituindo os homens convocados para o fronte. Sua participação foi essencial para manter as economias nacionais e a produção de armamentos em funcionamento, marcando o início de uma mudança nos papéis de gênero. Movimentos de resistência e objeção de consciência também surgiram como reações ao conflito brutal. Em diversos países, grupos pacifistas ganharam força, e indivíduos que se recusavam a lutar por razões morais ou religiosas enfrentavam tanto estigma social quanto punições legais, destacando as divisões internas que a guerra exacerbava. A Batalha do Atlântico foi um confronto decisivo para o controle das rotas marítimas entre a América do Norte e a Europa. Submarinos alemães, conhecidos como U-boats, atacavam navios aliados, tentando cortar o fluxo de recursos essenciais para as forças da Tríplice Entente, o que prolongou significativamente a guerra. No Oriente Médio, a figura de Lawrence da Arábia tornou-se lendária. Ele foi fundamental na liderança das forças árabes contra o Império Otomano, utilizando táticas de guerrilha que se mostraram eficazes no desgaste dos otomanos, além de fomentar o sentimento nacionalista entre os povos árabes. O Tratado de Brest-Litovsk, assinado em 1918 entre a Alemanha e a Rússia, marcou a saída dos russos da guerra. Esse tratado impôs duras concessões territoriais à Rússia, que perdeu significativas porções de território, evidenciando o impacto devastador que a guerra teve sobre o Império Russo, já fragilizado pela Revolução Interna. A queda dos impérios após a Primeira Guerra Mundial marcou profundamente o mapa político europeu. O Império Otomano, Austro-Húngaro, Russo e Alemão não resistiram às tensões e colapsaram, dando espaço para a formação de novos estados na Europa e no Oriente Médio, alterando significativamente a ordem geopolítica global. A literatura e a arte refletiram intensamente o trauma e as experiências da guerra. Escritores e artistas usaram suas obras para processar e comunicar os horrores e a devastação causados pelo conflito, influenciando profundamente as correntes artísticas e literárias do século XX, como o expressionismo e o modernismo. O impacto econômico da guerra devastou a economia europeia. A enorme dívida contraída pelos países envolvidos, somada à destruição massiva de infraestrutura, levou a uma crise econômica que seria um dos fatores desencadeantes da Grande Depressão na década de 1930, afetando a economia global. Durante a Primeira Guerra Mundial, a aviação evoluiu de simples reconhecimentos aéreos para uma componente crucial da estratégia militar. O desenvolvimento de aeronaves mais avançadas permitiu que fossem realizados bombardeios estratégicos e reconhecimento em larga escala, mudando para sempre a natureza dos conflitos armados. A participação de países da América do Sul na guerra, embora menos notória, teve suas contribuições significativas. Países como Brasil, Argentina e Chile se envolveram de diferentes maneiras, desde o envio de tropas e enfermeiras até o fornecimento de recursos e alimentos, o que ajudou a fortalecer laços políticos e comerciais com as nações europeias. A Batalha de Galípoli, uma das campanhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, foi um esforço dos aliados para garantir uma rota marítima até a Rússia e enfraquecer o Império Otomano. No entanto, as forças aliadas encontraram uma resistência feroz, resultando em pesadas baixas e eventual evacuação. O Papa Bento XV desempenhou um papel significativo na busca pela paz durante a guerra, utilizando sua posição para apelar ao fim do conflito. Suas tentativas incluíram a proposta de uma trégua de Natal, que não foi aceita, mas destacou o desejo de uma resolução pacífica entre as nações envolvidas. Os animais tiveram papéis cruciais na Primeira Guerra Mundial, com milhões de cavalos, cães e pombos sendo usados para transporte, comunicação e operações de resgate. Sua bravura e serviços inestimáveis muitas vezes passam despercebidos nas discussões sobre o conflito, apesar de sua contribuição vital para os esforços de guerra. A guerra de subversão foi uma tática utilizada para desestabilizar os impérios coloniais das potências europeias,
incentivando revoltas e apoiando movimentos de independência. Essa estratégia visava enfraquecer os adversários internamente, diminuindo sua capacidade de manter o esforço de guerra no exterior. Durante a Primeira Guerra Mundial, o uso de cartazes e outros materiais foi essencial para recrutar soldados e manter o apoio público ao esforço de guerra. Estes meios de comunicação foram projetados para inspirar patriotismo e encorajar a participação voluntária, além de promover a venda de títulos de guerra e o racionamento de alimentos. A evolução da medicina militar durante a Primeira Guerra Mundial foi notável, com o estabelecimento de hospitais de campanha e o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas avançadas. Essas inovações permitiram salvar muitas vidas, apesar das terríveis condições e da alta incidência de ferimentos graves e infecções. A vida nas trincheiras era marcada por uma rotina diária exaustiva e perigosa. Os soldados enfrentavam desafios como falta de higiene, doenças e constante ameaça de ataques inimigos. Essa realidade sombria era aliviada ocasionalmente por momentos de camaradagem e breves períodos de descanso. O papel da música e do entretenimento era vital para manter o moral das tropas. Pequenos concertos, peças teatrais improvisadas e sessões de canto coletivo ajudavam a elevar o espírito dos soldados e proporcionavam um necessário escape das dificuldades do dia a dia no fronte. O desenvolvimento de armas químicas, como o gás mostarda, trouxe uma nova dimensão de horror ao campo de batalha. Essas armas causavam terríveis queimaduras, cegueira e sufocamento, e seu uso resultou em duradouras consequências físicas e psicológicas para aqueles expostos. As conferências de paz que precederam o fim da guerra foram complexas e tensas. Líderes mundiais buscavam não apenas encerrar o conflito, mas também estabelecer bases para uma paz duradoura, embora muitas vezes suas decisões fossem influenciadas por interesses nacionais e reparação de guerra. As conferências de paz que marcaram o final da Primeira Guerra Mundial foram cruciais para redefinir as fronteiras e as relações internacionais. Durante essas reuniões, líderes mundiais se reuniram para negociar termos que buscavam a estabilidade e a reconstrução dos países devastados pelo conflito. O armistício de 11 de novembro de 1918 simbolizou o cessar das hostilidades, trazendo um alívio momentâneo após anos de luta incessante. Este acordo, firmado em um vagão de trem na França, pavimentou o caminho para negociações de paz mais detalhadas e a eventual assinatura de tratados formais. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs severas restrições e penalidades à Alemanha, incluindo perdas territoriais significativas e imposições econômicas rigorosas. As cláusulas controversas do tratado geraram descontentamento e foram posteriormente apontadas como uma das causas indiretas da Segunda Guerra Mundial. A criação da Liga das Nações foi uma das consequências mais duradouras da guerra, com o objetivo de promover a paz e a cooperação internacional. Embora tenha enfrentado críticas e limitações, representou um primeiro passo significativo na tentativa de estabelecer um diálogo global e evitar conflitos futuros. As lições aprendidas e o legado da Primeira Guerra Mundial são profundos e multifacetados. A guerra não apenas remodelou mapas e governos, mas também alterou profundamente a sociedade, a política e as relações internacionais, deixando ensinamentos que ainda influenciam o mundo moderno.